Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos atualizar informações sobre tudo que está rolando no Vasco e essa janela doméstica que abriu hoje com atualizações. Antes só vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, 1xBet, patrocina o canal Vascaíno Cerrado. Fiz esse bilhete para amanhã, se quiser pegar alguma dessas possibilidades, né? O Belgrano encara o Internacional na Copa Sul-Americana, gol do Internacional, que tem um ataque muito forte, e o Benfica encara o Sporting, que é a semifinal da taça a Copa de Portugal. Eu coloquei que vai sair um over 2 aí, mais 2 gols na partida. Sair 2 eu não perco nem ganho, mas sair mais 2 gols, a gente já fatura uma odd de 1,66. Esse aí é o bilhete que eu fiz para amanhã, tá? O link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. Faz o cadastro, você me dá uma força, o código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024, lembre-se de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, vou começar aqui com uma informação sobre a fornecedora do Vasco, a Capa. Ela deve estar de saída, né? Término do contrato, não vai ter renovação. O Vasco já está negociando com 3 fornecedoras. Uma é a Puma, a outra a Umbro e a outra é a Legia, que também está chegando no Brasil. Então são essas as prováveis uma dessas 3 vai ser a próxima fornecedora do Vasco. A Capa que não agrada, pode estar entrando então uma dessas 3 fornecedoras aí. Qual, na sua opinião, qual que é a melhor aí para ser a nova fornecedora do Vasco? Agora vamos falar do mercado da bola, né? Essa janela de transferência doméstica entre os times no Brasil. Saiu uma notícia hoje que mexeu com a torcida da galera que é a favor e a galera que não é contra. Existe a possibilidade do Benítez voltar para o Vasco da Gama. Vou explicar para vocês. O Benítez está jogando no América, ele teve passagem pelo Grêmio, São Paulo, Vasco, Grêmio, São Paulo e agora América. Não se firmou como titular em nenhum desses times. A gente sabe que o Benítez é um jogador que tem qualidade. O que se discutia muito com relação ao Benítez quando ele foi trazido para o Vasco foi a pedida para ele ser contratado, que era muito alta. Porque ele era um jogador que tinha um déficit físico, ele não estava do nível dos outros jogadores que estavam jogando no futebol brasileiro. E ele continua, parece, com esse déficit físico, porque ele não se firmou em nenhum desses times, apesar de ser um jogador de qualidade. Se você me perguntar, pô, você acha legal o Benítez ser contratado pelo Vasco? Aí vai depender sobre quais circunstâncias. Porque se você for comparar o Benítez para ser um reserva, para estar no banco e ser reserva do Payet, nesse meio de campo que só tem o Payet para criar. Se você disser para mim que as opções serão o De Luca e o Praxedes, eu prefiro disparado aí o Benítez. O Benítez é melhor do que o Praxedes e que o De Lucas, mesmo que seja só para jogar um segundo tempo ou para substituir o Payet, caso o Payet não jogar. Eu prefiro o Benítez para compor esse elenco. Eu acho ele um jogador de qualidade. Fez uma dupla com o Cano em 2020 que foi até interessante. Eu falei, o que pesa é a questão física. Agora, se for trazer um bom meia, se for trazer um meia de qualidade, melhor do que os que a gente tem, do que o Benítez, é óbvio que deixa o Benítez ficar quietinho lá no América Mineiro. Então depende muito das circunstâncias. É aquela situação, quando a gente subiu para a primeira divisão, que eu falei, olha, no meu time titular para jogar a Série A, o Yuri Lara não seria titular. No meu time, não seria titular. É um jogador que é muita garra, coração, rouba muita bola, só que com a bola no pé não tem a qualidade que se espera de um volante jogando uma Série A. Só que aí depois, quando eu fui ver os jogadores que o Vasco foi ao mercado contratar, eu falei, se era para contratar isso, é óbvio que era melhor ter ficado o Yuri Lara. A mesma coisa com o Nenê. Eu falei, pô, não dá para jogar com um jogador de 42 anos um campeonato brasileiro, se você está falando em alta performance.
Só que aí o Vasco jogou um campeonato brasileiro sem um meia de criação. Então é óbvio que dentro dessa circunstância eu preferia que ficasse o Nenê. Então depende muito da circunstância. Quem é que o Vasco vai trazer? Vai trazer o Depena lá do Internacional? Achei ele um bom meia, apesar de ter aquela situação de não querer vir jogar no Vasco quando estava na segunda divisão. Foi para o Internacional, estava disputando a Série A e outras competições. É óbvio, dá para entender, né? Quem é que o Vasco vai trazer? Qual é a opção além do Benítez? Se for para contar com De Lucas e Praxedes, traz logo o Benítez. Essa é a minha opinião, eu queria a sua opinião. Eu fui procurar o cara que trouxe o Benítez para o Brasil, que é médico, né, que sabe muito bem a questão física, ou sobre a questão física do Benítez, que é o Campelo. O Campelo foi médico do Vasco durante muitos anos. O Campelo era presidente do Vasco quando contratou o Benítez e trouxe ele, o argentino, para jogar no Vasco. E o Campelo, eu perguntei para ele por que o Benítez não se firmou no Vasco e, na opinião dele, não se firmou ainda como titular em algum time no Brasil. É bem essa linha do que eu falei da questão física. Eu vou deixar aí o Campelo falando sobre o Benítez. Boa noite, Thiago. Bom, em relação ao Benítez, a passagem do Vasco dele, o que aconteceu é que ele chegou no clube fisicamente numa condição muito inferior ao restante do elenco. Levou muito tempo para adquirir forma física e, com algumas lesões que ele apresentou, acabou não conseguindo permanecer bem condicionado, e o que comprometia o rendimento dele. E parece que isso se repetiu em outros clubes, né? O pessoal do Vasco passou pelo São Paulo, pelo Inter, agora está no América, sem nunca ter realmente apresentado o futebol que se esperava dele, para a qualidade técnica que a gente sabe que ele tem. Eu acho que esse é o grande problema do jogador. Com a bola no pé, tem qualidade, mas sem a bola não entrega o que se espera. Basicamente é isso, no meu entendimento é isso. Então tá aí a opinião do médico e ex-presidente do Vasco, o Campelo, que é a sua opinião agora. O Benítez, para jogar o Brasileirão, serve? Ou você acredita que a 777 vai contratar um meia? Ou a gente vai de Praxedes, De Lucas e Cocão? Deixe sua opinião aqui, que ela é muito importante. Ainda sobre o mercado da bola, o Vasco foi consultar um volante do América Mineiro. O Vasco, lembrar que o Vasco joga com o América Mineiro no sábado, tá? Então o Vasco foi consultar o volante Martinez, um argentino de 29 anos, ambidestro, 1,69 m, que tem contrato com o América Mineiro até 2025. Para saber a situação do jogador. Inclusive o presidente ou pessoas ligadas ao América diz que ele tem contrato até 2025 e que não deve facilitar a saída do jogador, que é importante para o América Mineiro, o América que vai jogar a segunda divisão. Então tá aí, né, o Vasco interessado em contratar um primeiro volante. Uma outra informação para finalizar o vídeo foi de que o Vasco foi procurar, depois que abriu a janela, o Marlon Freitas para saber a situação e fazer uma oferta pelo jogador que está no Botafogo, mas teria se assustado com o valor. O Carlinhos eu trouxe aqui, o atacante lá do Nova Iguaçu, que foi para o Flamengo, né? O Vasco não fez o negócio, apesar de ficar um mês namorando a contratação do jogador, porque não tinha dinheiro, não tinha fluxo de caixa, e agora mais um que não vem por causa da questão da grana. O Vasco só vai trazer jogador, oportunidade de mercado, é aquela ladainha de sempre, né? Jogador aí a custo zero ou quase nada para jogar esse Campeonato Brasileiro, se não vai com o que tem e aí se reforça na próxima janela. Deixe sua opinião, curte, inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas.